Olá pessoal, aqui é o professor Sanderlan e vamos começar nossa aula de história, né? Pessoal, nosso assunto é sobre a Primeira República Brasileira, né? Conhecido como República Velha, conhecida como República dos Coronéis, né? Antes de fato a gente entrar na República, vamos entender o que levou à queda da monarquia. Vocês sabem que existia o reinado de Dom Pedro II, né? A monarquia brasileira existia três pilares que apoiavam a monarquia. No caso, o exército, a igreja católica e a elite. O exército deixou de apoiar a monarquia por alguns desacordos da Guerra do Paraguai, em 1870, né, final da guerra. A Igreja Católica também deixou de apoiar a monarquia, né, por uma questão da maçonaria. E nisso, quem continuava apoiando a monarquia era a elite, porque a monarquia, né, garantia a escravidão, né, que a escravidão era a mão de obra da elite cafeicultora, né, da elite com café. Quando teve a abolição da escravidão, consequentemente, a elite deixou de apoiar a monarquia. Nisso, né, a elite financiou o exército, que na figura de Deodoro da Fonseca foi e derrubou a monarquia. Tá aqui a abolição da escravidão, essa charge aqui, ó. Porque assim, o negro, né, teve a abolição, mas assim, o negro não foi reintegrado à sociedade, né? Vocês podem ver aqui, tá aqui a elite comemorando e tal. E tá o negro trabalhando de garçom, trabalhando de faxineiro, né, de cozinheiro. O negro até hoje não foi reintegrado à sociedade, né? Herança da nossa escravidão. Essa charge aqui, né, mostra a queda de Dom Pedro II do trono, né? No caso, os militares, né, derrubando Dom Pedro do trono, né? Isso aqui é uma charge, né, para mostrar a queda da monarquia. E nisso começa a nossa primeira república, conhecida também como República Velha, né? Que vai de 1889 a 1930. Essa foto aqui, né, é a foto de um quadro que está no museu no Rio de Janeiro, né? Que mostra o momento em que Deodoro, né, proclamou a república. Tá aqui, né, nossos primeiros dois presidentes. Esse aqui, barbudo, barba branca, é o Deodoro. Esse é o Floriano Peixoto, né? Vale lembrar que nossos dois primeiros presidentes foram militares, porque, né, foi apoiado pela elite, né? Conforme eles derrubaram Dom Pedro II do trono, depois ficou aquela briga que os civis queriam, né, a elite do café queria assumir o poder. Quando tem uma república, né, precisa ter símbolos. E um símbolo da república é a bandeira. Essa bandeira aqui é a bandeira do Império, vocês estão vendo. Essa outra é a nossa bandeira da República. Vocês estão vendo alguma diferença, né? Alguma semelhança, quer dizer. No caso, né, o formato da bandeira é o mesmo. Só mudou o símbolo, né? Aqui tirou o símbolo do Império e aqui colocou o símbolo, né, da República. Mas há muita semelhança. Essa aqui é uma foto da época também, né? Uma charge, né? Uma coisa interessante que a nossa república foi proclamada pela elite, né? Pela elite junto com o exército. O povo não participou das decisões políticas, né? Até hoje é assim, né? O povo não participa das decisões. Sempre é a elite política que participa. Conforme teve a proclamação da república, eles queriam industrializar o país, né? Porque na época o país era totalmente agrário, né? O Brasil só produzia café na época. E nisso eles criaram, né, uma política para emprestar dinheiro para os cafeicultores. E nisso eles iriam pegar dinheiro e industrializar o Brasil. Mas só que eles pegavam o dinheiro, né, e não industrializavam, pegavam o dinheiro e embolsavam. Porque assim, os cafeicultores
Eles não queriam investir em indústria porque o café estava dando muito dinheiro, né? Mas também eles pegaram os dinheiros emprestados do governo e, além disso, além de não investir em indústria, né, ainda criava indústria fantasma, gerando especulação, né? Essa política ficou conhecida como política do esfriamento. Essa charge aqui mostra um monte de cafeicultores pegando dinheiro aqui, né, e saindo com os sacos de dinheiro e não investindo nada em indústria, né? E nisso gerou uma crise, né? Gerou uma inflação muito grande na época também. Esse aqui, né, é o voto do cabresto, né? Porque assim, na época existiam os coronéis, que eram líderes locais. E os coronéis, ele tinha poder de toda a sociedade, né? O coronel era um líder local que mandava na cidade. Ele mandava no prefeito, mandava no delegado, mandava no juiz, mandava em tudo. Tudo era o coronel. E o voto era aberto, né? Porque eles falavam que o voto aberto era para evitar fraudes. Mas a gente sabe que não é, né? O voto era aberto para eles controlarem o voto. Vale lembrar também que nessa época só votava homens com 21 anos e alfabetizados, né? Policiais não votavam, militares não votavam, né? Sacerdotes não votavam, mulheres não votavam. Só votavam homens com 21 anos e alfabetizados. 4%, né? 4% da população votava. A elite, né? A elite continuou votando. Essa aqui é uma charge também, né? Um coronel aqui junto com o jagunço, né? Obrigando o eleitor a votar num candidato dele, né? No caso, votar nele mesmo. Ninguém iria afrontar o coronel, né? Se você afrontasse o coronel, você era perseguido, né? Em alguns casos podia ser até morto, né? Que os coronéis, eles tinham muito poder sobre a sociedade. Eles controlavam toda aquela região que eles moravam, né? É conhecido também como curral eleitoral, né? Eles controlavam o voto. Por isso que o voto era aberto, né? A estrutura econômica, né? Teve o convênio de Taubaté. Vocês lembram que nossa economia ainda era agroexportadora, né? Café. Eles exportavam muito café. E o convênio de Taubaté foi o seguinte: os cafeicultores, para garantir o lucro deles, o governo brasileiro era obrigado a comprar o café que sobrava. Eles tinham o lucro deles garantido, né? Se eles não conseguissem vender tudo, mas só que o governo comprava a sobra. Isso aí foi o convênio de Taubaté. E também teve um surto industrial, né? Porque assim, nossa primeira república, a gente sabe que vai até 1930. Nesse período, teve nada menos do que a Primeira Guerra Mundial na Europa. E nisso, a Europa e os Estados Unidos já estavam envolvidos na guerra. E nossos produtos que a gente comprava não teria como importar mais, porque, né, eles não estavam fabricando. E daí a elite do café se sentiu obrigada a fazer indústria, né, para produzir os produtos aqui. Aí na verdade foi um surto, porque assim não foi uma industrialização pensada. Foi uma coisa forçada, né, do acaso. Digo, pô, eu quero comprar uma geladeira e não tem fábrica de geladeira fornecendo, então eu vou fazer uma fábrica e fabricar geladeira, né? Foi uma coisa forçada. Eu estou citando geladeira como exemplo, né? E aqui está a estrutura da política, né? Os coronéis, né, que eram líderes locais. Nisso, os coronéis apoiavam os candidatos, apoiavam os governadores, né? E os governadores apoiavam o presidente da República. Era uma troca de alianças, uma troca de favor. Conforme o presidente ganhava, né, ele concedia verbas para os governadores aliados, e os governadores, em contrapartida, né, forneciam verbas, favores, né, para os coronéis. Era mais ou menos o que acontece hoje, né? E também, né, a Primeira República ficou conhecida como República do Café com Leite, né? Porque assim, era uma aliança entre São Paulo e Minas. São Paulo produzia café e Minas leite, né? Eles ficavam se revezando no poder. 4 anos era um presidente de Minas, né? Os outros 4 eram presidentes de São Paulo, né? E nisso eles dominaram todo o cenário da República, né? Da República Velha. Também teve vários movimentos sociais, né? Revoltas sociais.
Teve a revolta de Canudos. Esse aqui é o Antônio Conselheiro, né? Esse aqui é a imagem da época da Guerra de Canudos. Essa aqui é a imagem de um filme que eu tirei, né? Que retrata bem a Guerra de Canudos. Esse aqui é o Antônio Conselheiro morto. Esse aqui são os casebres de Canudos, né? Eu vou contar um pouco dessa história. Canudos era um povoado que existia no sertão baiano. E nisso, um cara chamado Antônio Conselheiro, né? Esse que eu mostrei para vocês. Tá aqui o Antônio Conselheiro. Ele começou a juntar pessoas, né? Para morar nesse povoado, né? Nessas terras do sertão baiano. Eles começaram a viver um novo modo de vida, né? As pessoas viviam em comunidade. Na comunidade de Canudos. E várias pessoas começaram a sair vários funcionários que os coronéis tinham, né? Começaram a sair das mãos dos coronéis e ir morar em Canudos, né? Canudos chegou a ter mais de 30 mil moradores. E nisso os coronéis se sentiram afrontados com isso, né? Daí os coronéis buscaram apoio do governo baiano para acabar com o povoado de Canudos, né? Teve 4 expedições. As 3 primeiras, né, não conseguiram. Agora a 4, o governo federal enviou 10 mil homens de soldados para dizimar todo o povo de Canudos. Foi um massacre mesmo, né? Essa aqui é a imagem, né, que eu falei para vocês. Antônio Conselheiro morto. Ele morreu de uma dor de barriga, né? De uma diarreia. Isso aqui é o povoado de Canudos, né? Isso aqui é o livro Os Sertões, que conta a história da Guerra de Canudos, né? Também teve outra guerra também do Contestado, né? Mas naquela região do Paraná. A Guerra do Contestado. Teve o Cangaço também, né? Representado mais na figura de Lampião. Lampião era um cara, né, que liderou um grupo de cangaceiros, e nisso ele afrontava o interesse dos coronéis, né? Era uma afronta aos coronéis, né? Dizem que o bando de Lampião chegou a ter mais de 12 mil homens. Não, mais de 40 homens, quer dizer. Mais de 40 homens, né? E nisso ele andou muitos anos, né, para essa região do sertão, né? Aquela região de Serra Talhada, de Petrolina, de Juazeiro, né? Ele andava muito para aquelas bandas lá. Isso aqui é Lampião e Maria Bonita. Isso aqui é o Cangaço de Lampião, né? Chegou a ter uma média de 40 homens, né? Tudo bem armados. Esse cara aqui é Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz era um médico sanitarista que ele pregava o seguinte, né? No Rio de Janeiro, isso em 1904, existia uma epidemia de febre amarela, de malária, de varíola, né? E esse cara, né, disse o seguinte: a gente tem que vacinar o povo. E existia uma campanha para vacinação. Só que na época não existia essa coisa esclarecida, né, da vacinação. E o Oswaldo Cruz, né, falou para o presidente da época brasileiro, que disse que tinha que fazer uma coisa forçada, né? E nisso, os enfermeiros entravam na casa das pessoas e, né, junto com a polícia, pegavam o cara mais e vacinava, assim, porque não teve nenhum esclarecimento, né, na época. Isso eu estou falando em 1904. E daí teve uma revolta, né? As pessoas se revoltaram contra a vacina e foi uma guerra mesmo contra a vacina. Mas depois teve uma conscientização, né? As pessoas foram vacinadas. Esse aqui é uma charge da época, né? Esse aqui é o Oswaldo Cruz, né? Junto com a polícia aqui, ó, para vacinar o povo, e o povo protestando, não querendo se vacinar, né? Isso aqui foi tudo no cenário do Rio de Janeiro. Vale lembrar também que na época, no Rio de Janeiro, ali no centro, né? Que era a capital da República na época, tinha muito barraco, né? Muito mucambo. E o governo estava derrubando os mucambos para fazer uma higienização na cidade, né? Deixar a cidade mais bonita, né? Mas nisso o governo não indenizava as pessoas, né? Simplesmente derrubava o mucambo e o cara é obrigado a ir para os morros, né? Que a gente tem reflexo disso até hoje. Isso aqui é um reflexo aqui, ó. Isso aqui é um morro no Rio de Janeiro, uma favela, né? E um monte de casa, né? Parece até casa de formiga, né? Que as pessoas saíram do centro e foram para os morros. Outra revolta também foi a revolta da Chibata, né? Que na época a Marinha brasileira, né? Ainda existia castigo físico, né? Eles davam chibatada. E a grande massa de marinheiros, né, era negros, pardos, né? Pessoas da classe pobre. E nisso ainda existia esse castigo físico, até que um cara chamado João Cândido,
liderou um grupo de marinheiros, né? Tomou o navio, apontou os canhões no Rio de Janeiro ali, né? Tá no litoral, apontou os canhões para a cidade do Rio e disse ao governo: ou vocês acabam com os castigos, com a chibatada, ou a gente vai bombardear a cidade do Rio, né? Isso o governo cedeu, lógico, mas depois que o governo controlou o movimento, prendeu alguns marinheiros, matou alguns, né? Esse aqui é a chibatada aqui, ó. Parece até cena de escravidão, né? Um marinheiro negro amarrado e um comandante branco aqui chibatando, né? Metendo a chibata. E o João Cândido, né? Ele protestou contra isso, para acabar com a chibatada. E de fato acabou, né? Mesmo depois o governo prendendo os líderes do movimento, a chibatada acabou. Esse aqui é o João Cândido, né? Conhecido como o Almirante Negro, né? O grande marinheiro negro, né? Esse aqui é o João Cândido aqui, ó, junto com os marinheiros, né? Liderado o movimento para acabar com as chibatadas, né? Esse navio aqui, né, é um navio da Petrobras, que foi construído aqui em Recife, em 2009. Fizeram esse navio colocar o nome de João Cândido, né? Em homenagem ao marinheiro, né? Que protestou contra a chibatada. Outra coisa também, né, que aconteceu na Primeira República, né, outro movimento, foi a Semana de Arte Moderna, né? Que era um movimento antropofágico, né? Porque assim, na época, nossa cultura via muita influência europeia, né? Por exemplo, a música, a culinária, a moda, a pintura, era tudo influência da Europa. E surgiu um grupo de artistas, né, para criar uma arte genuinamente brasileira, né? Eles fizeram esse movimento, né, na Semana de Arte Moderna, isso aí em 1922, né? Foi um grande movimento intelectual. Esse quadro aqui, ó, é de Tarsila do Amaral, é uma grande pintora, né? Ela retratou aqui, o nome desse quadro aqui é Operários, né? Ela retratou os operários da época na cidade de São Paulo. E é isso, pessoal. E é isso. Um abraço a todos e até a próxima aula.